Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo novo e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia. E Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. Hora certa. 18h04 na Paraíba. Os destaques do programa desta segunda-feira. Aliados informam que o presidente Bolsonaro vai falar, mas que deve apontar o que chama de irregularidades no pleito. Polícia Rodoviária Federal negocia para desbloquear rodovias. De forma inédita, a abstenção caiu no segundo turno em relação ao primeiro. Bolsonaro esteve com Paulo Guedes na noite de domingo e falou sobre um pacote econômico. O presidente da Argentina vem a São Paulo para cumprimentar Lula. João Azevedo faz discurso de conciliação após vitória por quase 120 mil votos contra Pedro Cunha Lima. O Cidade em Revista está no seu rádio, celular, tablet e computador, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 6h05 agora. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Eu acompanhei 27 eleições presidenciais. Narrei a carta de Getúlio Vargas ao povo brasileiro em 1954 e também a chegada da urna eletrônica em 1996.
Ainda estive presente em 2 impeachments, sendo em 1992 e 2016. Neste ano, estarei presente para contar mais essa história da nossa nação e levar em primeira mão o futuro aos ouvintes. Rádio, há 100 anos contando e criando histórias no Brasil. Uma campanha da Amirte. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unido Alticoafia. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unido Alticoafia, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se, vestibular.unifacisa.edu.br. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo! Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. Hora certa. 18 horas e 10 minutos na Paraíba. Pontualmente 6h10 agora. Saudações, minha gente, saudações, meus amigos, saudações, minhas amigas, tudo legal, tudo tranquilo? Você está triste ou você está alegre?
Você está normal, tranquilo, aceitando as coisas como elas acontecem? A minha saudação, independente do seu estado de espírito, da sua opinião. Aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora, as nossas reflexões, o nosso bate-papo sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Uma coisa rara na minha audiência, aqui pelo Radiosnet, é alguém do estado do Piauí. E hoje eu vejo que tem duas pessoas aqui, uma de Teresina, a capital, ouvindo pelo celular, e outra de Picos. Esta de Picos está pelo computador ou pelo tablet. Até isso me é mostrado aqui. Então, a minha saudação a você de qualquer parte do Brasil que está acompanhando o programa agora. Muito obrigado mesmo. Vejo que temos audiência no Nordeste, no Sudeste, no Sul e no Norte. 4 regiões do Brasil. No momento não há ninguém aqui do Centro-Oeste, o que deve acontecer logo logo. O meu muito obrigado a todos e uma feliz semana. Você pensa que é somente Lula e que é somente Bolsonaro, que são apenas os dois que têm voto espalhado pelo Brasil? Nós também temos, a nossa audiência está aí. Em boa parte do país tem alguém nos escutando. Em várias partes do país. Fefé Cavalcante, Afonso Marreiro, Antônio Josivaldo Pereira, meu amigo Lídio Meira. A todos vocês, muito obrigado mesmo. Alô, irmão, Centro de Saúde do Catolé, boa noite. Minha gente, vocês lembram que eu falei aqui várias vezes que na segunda-feira, dia 31, que por acaso é hoje, o sol continuaria brilhando, em alguns lugares do Brasil chovendo, em outros lugares sol aberto com temperaturas altas. Nós continuamos respirando, o vento não deixou de soprar, as coisas continuam acontecendo. A eleição passa e nós continuamos por aqui. Uns comemorando, vibrando, fazendo festa, provocando muitas vezes as outras pessoas, e outros tristes porque seu candidato perdeu a eleição para governador ou para a presidência da República, mas a vida continua. E quando a gente sabe se comportar num processo eleitoral acirrado como esse concluído ontem, a gente vive melhor. Se você se habituar, se acostumar a conviver com essas disputas sem se alterar, sem se exacerbar, sem provocar ninguém, também, claro, não aceitando provocações, porque quem não provoca não quer ser provocado, não é assim? Você, eu, nós vamos viver melhor. E nós vamos saber melhor aceitar os resultados de uma disputa, de um pleito, de uma eleição. Quem ganha deve comemorar? Deve, se quiser. Isso é opcional. Quer comemorar? Comemore, extravase. Sem criar problemas, sem provocar, sem soltar piadas, sem pilhéria, essas coisas que não levam a nada e muitas vezes levam à desgraça. Quem perde deve se recolher e deixar que os outros comemorem. É o normal. Eu sei que nem todo mundo se comporta assim. Senão nós não teríamos tantos problemas como tivemos ontem à noite, aqui mesmo no estado da Paraíba, 2 mortes. 2 pessoas mortas e 2 feridas numa comemoração lá no chamado Litoral Sul do estado, na altura da praia de Pitimbu. Pessoal comemorando, aí um passa, provoca o outro. Um está com a camisa de Bolsonaro, o outro está com a camisa de Lula. Provoca, diz alguma coisa, uma piada, o outro não gosta, aí vai, pega uma arma, volta, mete bala, 2 mortos, 2 feridos. Famílias destroçadas, famílias que talvez não se unam mais, nem se recuperem. Pais debaixo do chão, filhos órfãos, família sofrendo. E que adianta isso? Resolve o quê? Respondam-me. Aqui eu vejo, meus amigos, Paraná, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco,
olha aqui, Piauí, Paraná, já falei, e Rio de Janeiro despontando aqui com várias pessoas na audiência nesse instante. Ah, mas eu vi gente na imprensa comemorando a vitória de Lula. Vocês esperavam o que desse pessoal da imprensa que trabalhou aí 4 anos para derrotar Bolsonaro? Eles não iam chorar. Podem ter chorado de emoção, mas não iam chorar a partir do instante em que Lula passou à frente de Bolsonaro com 60 e poucos % dos votos apurados ontem no Brasil. Tinha que comemorar, porque muita gente ficou empregada sob condição. Vocês sabem o que é sob, S-O-B, não é sobre. Sobre é o que está acima e sob é o que está abaixo. Então você fica ali submetido àquela situação. Qual foi? Isso foi divulgado nesses 4 anos por veículos de comunicação do país inteiro. Algumas empresas chegaram para o funcionário e disseram assim: olha, só fica aqui quem aceitar descer o cacete no atual presidente da República. Reuniões, quer ficar? Quero. Aí alguns não. Quem quiser levanta o braço. Pronto. Quem não quiser passe no setor de recursos humanos, no RH, para ter o seu contrato desfeito, para receber as contas, em outras palavras. Isso aconteceu em várias empresas de comunicação do Brasil. Rádios, jornais impressos, os que ainda sobrevivem, e redes de televisão. Canais de televisão no país inteiro. Só fica quem esculhambar. Topa? Não. Eu não topo, porque não é o meu estilo de trabalho, e eu só sei trabalhar se for de forma isenta, então tá fora. Teve as estrelas que relataram isso publicamente, tipo Alexandre Garcia e outros. E teve também o pessoal dos cargos menores, câmeras, os chamados cinegrafistas, repórteres fotográficos, locutores, produtores. Quem quis ficar sob essa condição ficou. Quem não quis voou. Agora a gente precisa, para compreender esse processo, se desarmar das questões preferenciais e olhar para a história. 2 presidentes da República não aceitaram fazer, digamos, certas negociações com o Congresso Nacional e com a imprensa e caíram, voltando no tempo. Jânio Quadros, lá atrás, e Fernando Collor de Mello. A época de Jânio, eu não era nem nascido, mas a história conta, eu acompanhei tudo e acompanho. Collor de Mello eu já acompanhei. Lembra de Collor de Mello? Collor corria todos os finais de semana, ou quase todos os dias, com aquelas camisetas, cada uma impressa uma frase, uma coisa qualquer. Era o atleta, o lutador de karatê, o caçador de marajás, o cara que ia enfrentar todo mundo, não negociava com o Congresso Nacional. Apesar de a família ser dona da afiliada da Rede Globo em Alagoas, a TV Gazeta, aqui e ali ele dava umas cacetadas na imprensa, cortou verba das poderosas redes de televisão e dos poderosos conglomerados de comunicação. O que foi que aconteceu? Impeachment. Pouca gente lembra que Collor de Mello, na realidade, ele não foi impeachado. O processo de impeachment estava em andamento e no meio do caminho ele renunciou. Pela lei, olha só como as coisas acontecem no Brasil faz tempo. Pela lei brasileira, se você renuncia, o processo é extinto. Vou dar um exemplo aqui para todo mundo lembrar. Aquele caso do saudoso poeta, governador Ronaldo Cunha Lima, lá no Supremo, lembram? Que quando ia entrando na pauta de julgamento, porque Ronaldo tinha foro privilegiado por ser deputado, Ronaldo renunciou. Lembram? Quando renunciou, o processo voltou aqui para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, porque ele não tinha mais foro privilegiado, não tinha mais razão para o Supremo julgar. Voltando lá atrás para Collor de Mello, quando Fernando Collor de Mello renunciou, era para o processo de impeachment ter sido arquivado. Por quê? Perdeu o objeto. O homem já tinha renunciado, não era mais presidente. Quem ia assumir era o vice, Itamar Franco. Mas o Congresso brasileiro passou por cima da lei lá atrás, 92 eu acho, e empichou o Collor depois de ele ter renunciado. E ainda deu 8 anos de suspensão dos direitos políticos, que depois o próprio Supremo dá o homem inocente e tal, mas já tinha botado para fora. E titia Dilma Rousseff, por que foi empichada? Porque também não soube negociar.
Como não tinha uma brecha assim para processo de impeachment, então inventaram aquele negócio de pedalada fiscal. E o resto da história vocês sabem. Então, minha gente, no Brasil está provado, a história conta que quem se insurgir contra o sistema, quem quiser modificar as coisas por conta própria, quem não se submeter a algo que vem acontecendo há muito tempo, dança no arame, como diz um amigo meu. Dançar no arame é como aqueles malabaristas e equilibristas de circo fazem, já viram, né? Esticam uma corda, um cabo de aço de um lado para outro, e o cara fica dançando ali em cima daquela corda. Então, no caso agora de Jair Bolsonaro, vocês acham que Bolsonaro teve sossego nesse governo dele, que está para terminar daqui a mais 2 meses, durante algum dia, desde que começou o governo, que ele tem problema? Ele revelou isso em algumas conversas. Não, Bolsonaro é doido, é maluco, é isso. Não interessa, eu estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a alguém, seja você aí que me ouve agora, petista ou qualquer ista, maranhista, cassista, brunista, o que você quiser, lulista, contando a história para dizer que qualquer pessoa que se insurja contra os hábitos seculares que nós temos no Brasil não vai governar. Não vai governar. E se concluir o mandato, pegam depois. Temos um caso aqui bem recente no estado da Paraíba, vocês sabem. Alguém me escuta, como sempre, em Virgínia, nos Estados Unidos, cidade de Ashburn. Obrigado pela audiência. Querendo se identificar, eu digo sempre, aqui está o nosso WhatsApp, 999714048. Então, no instante em que Bolsonaro entrou, começou a dizer, soltando aquelas piadas da sua forma bem sarcástica de se comportar, que a Rede Globo ia ver o que era bom para tosse, começou a comprar briga ali. E a partir dali, é porque muitos de vocês que me acompanham agora, eu sei que não tem TV por assinatura em casa, como eu ainda consigo ter. Eu assisto canais do Brasil todo, de boa parte do mundo, por necessidade, que é a minha profissão. Vocês não têm ideia de certos canais de TV por assinatura, TV a cabo, o que fizeram com esse presidente nos últimos 3 anos e 10 meses. Cacete às 24 horas do dia. Aí muita gente estranhando, porque ontem o pessoal estava vibrando no estúdio do Jornal Nacional, lá na Rede Globo, no Rio de Janeiro, no instante em que Lula ultrapassou Bolsonaro. Ele não ia chorar. E se chorassem, seria de emoção. Eles têm suas razões. O faturamento da Rede Globo caiu muito. Essa CNN, que é uma franquia, instalou-se aqui no Brasil e é só cacete também. A Jovem Pan, que não entrou muito na onda, vocês viram o que aconteceu com ela. E é tudo um sistema que funciona de uma certa maneira, de uma certa forma, que só vai para frente quem se adequar. Não se adequando, dança. Mas por que fizeram isso? Qual é o interesse? Porque agora só tinha 2, Lula e Bolsonaro. Então, com Bolsonaro, o pessoal sabia e sabe que não teria torneira fechada mais 4 anos. Então, meu amigo, vamos derrubar o homem, fazer o que for possível para derrubar, para que a gente volte a ter aquilo que tinha no governo. E essa história é velha, vocês todos sabem, eu estou apenas refazendo um pouco da história aqui, recontando, para que, por acaso, se por acaso alguém não sabia, fica sabendo o que aconteceu. Ou vocês têm conhecimento para trás de algum governante brasileiro que tenha tido tantas decisões judiciais adversas, tantas reportagens contrárias, tantas narrativas que isso todo dia tinha um fato disso, fato daquilo. E se não bastasse tudo isso, a gente precisa revelar, dizer, afirmar em sã consciência que o homem também deu motivos para que isso acontecesse. O governo de Bolsonaro, minha gente, nesses quase 4 anos, quando não tinha nada, estava bom, bem calmo, alguém do próprio governo criava um fato desabonador para o próprio sistema governista do Brasil. Essas declarações recentes do ministro Paulo Guedes, nesses últimos 20 dias aí, foi o maior, entre o primeiro e o segundo turno, foi o maior cabo eleitoral de Lula.
deu narrativas para o principal adversário concorrente na disputa eleitoral jogar todo dia coisas no guia eleitoral. Não era melhor ter ficado calado? Aí aqui e ali o próprio presidente soltava uma que depunha contra ele. Um ministro qualquer, lá vai, um membro do governo, a mesma coisa. Lá, vocês querem o quê? Era um filho, era alguém, era um ministro. Terminou o mandato, está terminando o mandato, minha gente, por causa das negociações que fez com o Centrão. Senão Bolsonaro teria sido empichado ligeirinho, bem ligeirinho. Não foi porque negociou com os deputados e senadores para se manter no poder. Do jeito que Michel Temer, naquele curto espaço de tempo, entre o impeachment de Dilma e o começo do governo Bolsonaro, você lembra que Michel Temer barrou 2 ou 3 tentativas de tramitação de processo de impeachment, liberando tudo o que os deputados queriam na ocasião? Então, se Bolsonaro não tivesse feito a mesma coisa, não teria chegado ao final do seu mandato. Essa é que é a realidade. E não adianta esconder. Eu sei que muita gente queria que ele ganhasse, muita gente torceu, vocês viram o resultado qual foi? 51-49, 2 pontos, 2 milhões de votos no universo de 156 milhões, é quase nada. Mas a verdade é que Bolsonaro perdeu, Lula ganhou. Ah, vamos contestar o resultado. Como? Com base em quê? Vão encontrar guarida onde? No TSE? Mas não tem a menor chance. No Supremo Tribunal Federal, esqueçam isso. Vamos paralisar as estradas. De ontem para hoje tem um movimento aí em 18 estados. Protesto nesse instante em 18 estados. Resolve o quê? Não, o pessoal está externando a insatisfação. Sim, mas vai resolver o quê? Vocês acham que Alexandre de Moraes vai deixar de diplomar Lula? Vocês acham que o Supremo Tribunal Federal vai referendar alguma coisa que seja contra Lula? Hein? Pensem, meditem e respondam. A única forma seria um regime de força. Chegar e botar tropa na rua, cercar tudo em Brasília e dizer aqui não toma posse. É para fazer isso? É isso que o povo brasileiro quer? Quais seriam as consequências de uma ação dessa forma? Não, mas Bolsonaro vai fazer um pronunciamento e vai dizer que as urnas foram fraudadas e que sim, e quem é que vai provar isso? O presidente do TSE já disse que o resultado é aquele e acabou a história, e que no dia 19 de dezembro Lula vai ser diplomado. Acabou. Então tem o direito de espernear, tem o direito de estribuchar. Muita gente vai dizer que houve roubalheira, que fraudaram o sistema, que Bolsonaro já era para ter ganho no primeiro turno e roubaram, mas vai provar como? Se as autoridades que tomam conta do sistema já disseram que é tudo limpo, tranquilo, sem fraude, normal, e aí? E o mundo, sobretudo o mundo que é ligado a governos esquerdistas, está referendando através de mensagens e ligações telefônicas, felicitando Lula pela vitória. A repercussão aqui no continente sul-americano é tão grande que hoje o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, veio de lá, voou de Buenos Aires para São Paulo para dar um abraço em Lula, cumprimentá-lo pela vitória. A Argentina está, para rimar, pedindo esmola, vocês sabem, né? Numa situação terrível, desemprego, fome, devendo ao FMI, o povo sem ter dinheiro para comer, tudo, a situação, pronto, se agarrou agora em quem? No Brasil. E vocês sabem que Lula ajuda os países de esquerda que têm governos esquerdistas e fez isso com muitas nações, sobretudo da África e aqui da nossa América. E não é à toa que o presidente da Argentina está aqui no Brasil. Veio pedir ajuda, que Lula naturalmente dará. Agora, minha gente, vamos refletir na paz, na tranquilidade. O meu candidato ganhou, ótimo, estou vibrando. O meu candidato perdeu, estou triste. O que fazer? Se recolher à posição onde devem estar os que perderam uma disputa. Fazer oposição durante 4 anos. Se o processo tivesse sido limpo, eu sempre defendo isso. Houve uma disputa? Houve. O processo foi limpo? Foi. Quem ganhou, ganhou dentro das regras do jogo, ganhou, vai governar. E quem perdeu, vai fazer oposição. E se preparar para outra disputa, para a próxima disputa, que no caso da presidência vai ser daqui a 4 anos. Não tem para onde. E a tese que eu defendo é aquela que vocês conhecem.
quem quer que ganhe uma disputa, se tiver ganho da forma correta, sem fraude, sem falcatrua, sem enrolada, sem máfia, vai governar. E eu vou torcer pela pessoa que tiver ganhado a eleição. Porque se der certo o governo, vai ser bom para mim, vai ser bom para os meus, será bom para todos. Se com um mês da posse eu estiver dizendo fora Lula, impeachment já, aí vai tumultuar, o cara não vai ter sossego, paz, nem tranquilidade para governar, vai errar, e errando a gente se lasca. Quando o governante erra, quando um governante faz coisa errada, o povo é que paga. Aqui no Brasil dificilmente alguém paga pelo seu erro, quem paga é a população. Vai ter moído durante alguns dias ainda para frente, pode esperar que vai ter na imprensa, alguma declaração, isso e aquilo, aí a poeira vai sentando, o pessoal vai aceitando, vai se conformando e vai para frente. A torcida é, minha pelo menos, que eu imagino que deva ser a da maioria, para que Lula, ao assumir, não permita que os seus aliados, que os seus amigos, que os seus parceiros voltem a fazer o que já fizeram. Tem gente que eu sei que está com a sede ao pote daquelas. Vocês sabem, né? Uma sede danada para voltar ao poder para tirar o atrasado. Se ele permitir que alguns aliados que todos nós conhecemos e que estavam ontem ao seu redor façam o mesmo que fizeram, o Brasil está ferrado. Agora, a oposição deve fiscalizar, a população também, já que a imprensa, o grosso da imprensa nacional, pelo que a gente vem testemunhando, vai estar toda do lado de Lula, porque ele vai abrir a torneira, liberar dinheiro, principalmente para a Rede Globo de televisão. São 6h33 na Paraíba. Mas o Congresso é bolsonarista. Bolsonaro elegeu uma bancada do tamanho do mundo, na Câmara, no Senado. Vai todo mundo por gravidade atrás de Lula, desde que ele abra a torneira do dinheirão. Se negociar, esse povo todo que de ontem para hoje já teve gente que mudou de lado. Já teve gente que terminou a apuração, já recebeu ligação de Lula, já recebeu ligação de Gleisi Hoffmann, já recebeu ligação de Zé Disseu, já recebeu ligação daquele povo que está ali, Randolfão Rodrigues, e já vai negociar. Eu lembro do doutor Renato Gadelha, Renato que foi deputado, médico, secretário de Agricultura aqui de Campina Grande, ele costuma dizer que entre o mês de outubro e o mês de fevereiro, outubro tem a eleição, e fevereiro é quando os parlamentares tomam posse. Ele disse, olha, outubro, novembro, dezembro e janeiro, nesses 4 meses, o que tem de negociação e o que tem de gente que é eleita pela oposição em outubro, quando chega em fevereiro já é governo desde novinho, não está no gibi. Então, minha gente, tem aquela história de rei morto, rei posto. Tem bolsonarista de carteirinha que até ontem, à tarde, 5 da tarde, estava de lado de Bolsonaro. E já é Lula, desde ontem às 18 horas, já está pronto para receber as propostas, negociar e tocar um barco apoiando o governo. Pode aguardar. Muita gente lembrando aqui nas mensagens que ontem, ao sair o resultado, a ser concluída a apuração, o presidente Bolsonaro foi à Granja do Torto. E hoje quem ocupa a Granja do Torto é o ministro da Economia, Paulo Guedes. O Bolsonaro só começou com Paulo Guedes, depois saiu da Granja do Torto para o Palácio da Alvorada e foi dormir, não quis conversa com ninguém. E a imprensa hoje divulga que Bolsonaro foi conversar com Paulo Guedes preparando um pacote econômico. Meu amigo, não adianta fazer mais nada agora, porque tudo que for feito nesses 2 meses que restam, quando o Lula entrar, de uma canetada só desmancha tudo. Então, nos últimos meses, são 2 meses que restam para concluir o mandato, Bolsonaro está preparando um pacote de medidas para a economia. Nos próximos dias, 2 dessas propostas devem ser assinadas pelo presidente que perdeu a eleição ontem, dia 30. Uma delas é a criação do Fundo Garantidor por medida provisória
destinado a financiamentos habitacionais para baixa renda ou trabalhadores informais. Lula já disse que vai voltar a Minha Casa Minha Vida. A ideia, segundo assessores do Palácio do Planalto, que participaram das discussões do Ministério da Economia, é permitir que trabalhadores com ganhos mensais de até R$ 2.400, 2 salários mínimos, possam contratar recursos desse fundo para completar o valor das parcelas do crédito habitacional, pagando uma taxa pequena pela utilização desse mecanismo embutida na mensalidade do financiamento. Técnicos da economia dizem que com esse veículo financeiro, o tomador informal poderia arcar com mensalidades menores. Lula desmancha de uma canetada só. Em outras frentes, Bolsonaro também deve assinar uma medida provisória criando o Programa Brasil de Semicondutores, plano para que grandes indústrias se instalem no país e passem a fabricar chips mediante incentivos fiscais, subsídios e até dinheiro do BNDES. Eu confesso a vocês uma coisa: se eu fosse presidente da República e perdesse a eleição, caso de Bolsonaro, eu não assinava mais nada daqui para frente, porque o outro que vai chegar vai desmanchar tudo. Lembrem-se vocês, amigos e amigas, que eu também disse aqui e disse lá na televisão, que governante só perde uma tentativa de reeleição se fizer um governo muito ruim ou se não souber negociar. O governo de Bolsonaro não é muito ruim, não é, pode ser considerado ruim por alguns, mas é um governo regular para metade da população, de regular para bom. Então o que foi que faltou a Bolsonaro? Poder de negociação, jogo de cintura para negociar. Governante só perde uma eleição nessas duas condições, tanto que ele é o primeiro presidente que não consegue se reeleger. Até titia Dilma conseguiu se reeleger. Então, meu amigo, só perde reeleição. Está aí o exemplo do governador João Azevedo, um técnico que nunca tinha disputado cargo nenhum, que era um dos principais secretários de Ricardo Coutinho, que disputou o governo do Estado com aquela estrutura de Ricardo, que era a grande liderança política na ocasião, e João se elegeu. Aí veio a história toda que vocês sabem do rompimento político com Ricardo Coutinho. Aí disse, Ave Maria, não ganha nada. Não ganha nada, tanto que Cássio botou o filho, Pedro Cunha Lima, para disputar o governo com João Azevedo. Não é fácil demais a gente ganhar. Aí João comeu pelas beiradas, como nós dizemos aqui. Porque João não se preocupou com Campina Grande e João Pessoa. Olha aí, outra quebra de tabu. Jamais alguém se elegeu governador da Paraíba sem contar com os dois principais colégios eleitorais, que são Campina Grande e João Pessoa. Campina deu a vitória a Ronaldo Cunha Lima, lembram disso? Campina decidiu eleições para Cássio Cunha Lima. Campina, João Pessoa e a grande João Pessoa. Aí João Azevedo perdeu em casa, em João Pessoa, nos 2 turnos. Perdeu agora de novo em João Pessoa, Santa Rita, Bahia, Conde e Cabedelo. Perdeu em Campina 2-1, 150 mil votos para Pedro aqui em Campina Grande ontem, 75 mil para João Azevedo, e João é o governador do estado. Por quê? Soube articular. Foi negociar aonde? Patos, Souza, Pombal, Cajazeiras e nas cidades menores. Que as cidades menores, 4 mil votos aqui, 5 ali, 7 ali, 10 ali, quando junta tudo, meu amigo, 120 mil votos de vantagem. Pedro correu o trecho em João Pessoa, ganhou de João lá na terra dele, mas não é governador. E que adiantou? Ganhou em Campina 2-1. João Azevedo, que tinha ganhado em 174 cidades no primeiro turno, quase repetiu a dose ontem. Ele ganhou ontem em 169, 169. E Pedro Cunha Lima ontem venceu em 54 municípios. Sai fortalecido, Pedro sai. Mas como perdeu e sai fortalecido? Porque Pedro virou um nome estadual. Pedro Cunha Lima, filho de Cássio, a gente aqui de Campina, do entorno de Campina Grande, conhece porque viu criança, viu crescer, é deputado federal de 2º mandato. Agora vai perguntar em Santana dos Garrotes, ia perguntar onde, em Duas Estradas, lá em Monte Oreb, quem era Pedro Cunha Lima, ninguém sabia. E agora ele tornou-se um nome estadual. Ou seja, Cássio jogou certo no seguinte sentido: eu vou plantar a semente aqui de Pedro, torná-lo um nome estadual para disputas futuras. Inclusive, quem sabe, para uma disputa daqui a 2 anos.
numa cidade do outro lado do oceano. E isso pode acontecer, minha gente, na política pode tudo. Aí começam a chegar mensagens aqui: cadê os votos de veneziano para Pedro? E vocês acham que algum candidato transfere todos os seus votos para outra? Ei, você votou em mim, agora você vai votar em fulano. Se fosse assim, meu amigo, era muito bom. Não é dessa forma que acontece. Não é dessa forma. O outro bota aqui: bem que você diz, tem candidato nesse Brasil que perdeu a eleição e saiu rico. Muitos, meu amigo, muitos. Que entraram sabendo que não iam ganhar, pegaram o dinheirão do fundo eleitoral, gastaram uma parte e a outra você sabe para onde vai, né? E como é que isso passa junto à prestação de contas? Não me pergunte, que eu não sei, o ouvinte é quem está dizendo. A gente precisa ter uma visão dessas coisas da política sem paixão, sem a velha paixonite. Veja a coisa da forma real, concreta, como ela acontece. Vocês não têm ideia das mensagens que eu recebo desde ontem de eleitores normais, comuns, de pessoas que não têm obrigação de saber desses meandros da política, mas também de pessoas que têm vivência política e se apaixonam do mesmo jeito, ficam loucas e querem que a gente diga isso, aquilo e aquilo outro. E não é para dizer o que eles querem, é para dizer o que é. Só que o cara, vocês sabem, quando o rapaz está namorando a moça e se apaixona, ou quando a moça está namorando o rapaz e fica apaixonado, enlouquece, fica cega, faz tudo, aceita tudo, entendeu? Cede para tudo, tal. Na política é do mesmo jeito. Quando um eleitor, uma pessoa qualquer, se apaixona pelo seu líder político, seja homem ou mulher, cega completamente, não enxerga nada. Tudo o que aquela pessoa faz é bom, tudo o que aquela pessoa faz é bonito, tudo o que aquela pessoa mandar dizer, ela diz, tudo o que mandar fazer, ela faz, e fica com raiva de quem não fizer aquilo que o chefe gosta. E ainda conta umas piadas para o chefe dar risada. É desse jeito que eu estou dizendo a vocês. Agora, muitos não querem ver. Eu estou, e dizia isso ontem lá na apuração, acompanhando, trabalhando na televisão, faz 40 anos que eu estou nisso, minha gente. Se eu não tivesse aprendido nada, estava danado, né? Desde 82, a disputa aqui de Ronaldo Cunha Lima, em Campina Grande, Genivaldo Ribeiro, lembram da história, tal. Desde 82, 40 anos que Paulinho acompanha essas coisas. Já deu para aprender alguma coisa, acredito que sim. 6h43 agora. Fica, eu sei, meu amigo, você que mandou a mensagem agora, fica o desejo, a vontade, vamos anular a eleição, Bolsonaro, bota o exército na rua, bota prender todo mundo, esse ministro e tal. Se fosse assim, era muito bom. Se fosse desse jeito, seria muito bom. Primeira coisa, vocês acham que as tropas iriam ou vão para a rua se Bolsonaro mandar? Será que Bolsonaro tem 100% de apoio dos comandantes militares da aeronáutica, da marinha e do exército? Como reagiria o mundo a uma ação desse tipo? O mundo iria dizer o quê? Peraí, o homem ganhou na urna e o outro está botando as tropas na rua para atirar no povo, matar o povo. Tá? Primeiro ia ter um banho de sangue no Brasil. Ou vocês acham que não? Botou tropa na rua, com tanque, com metralhadora, com fuzil, com canhão, com bazuca, vai morrer gente. Não sei. Tem muita gente defendendo isso pelas redes sociais. Tem depoimentos, inclusive áudios circulando de auxiliares do governo, pessoas muito próximas a Bolsonaro defendendo isso. Agora, o que todo mundo diz, passou o pleito agora, a gente pode falar, é que o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, quando há cerca de 10 dias Alexandre de Moraes deu 48 horas, lembra, para ele apresentar o relatório da auditoria feita nas urnas pelas Forças Armadas, estão lembrados disso? No mesmo dia, o general foi lá, o ministro da Defesa, e o que me disseram foi que na conversa, o general Paulo Sérgio teria dito: ministro Alexandre de Moraes, está aqui, o relatório está aqui, ó. Não vamos entregar, a gente só divulga isso aqui depois do segundo turno. Porque as Forças Armadas descobriram isso, e a gente quer ver se isso vai se repetir no segundo turno.
Essa é a informação que circula em Brasília desde aquele dia. A conversa foi entre os dois, só ouviram essa conversa um ou dois assessores do ministro da Defesa e um ou dois assessores de Alexandre de Moraes. Mesmo assim, esse papo vazou, circulou em algumas rodas de amigos e em alguns quartéis do Exército, e a gente não sabe se isso é verdadeiro ou não, porque criaram muita notícia falsa durante essas eleições, espalharam muita coisa verdadeira, sim, mas muito mais coisas que não eram verdadeiras. Então, se isso aconteceu, se de fato as Forças Armadas têm essas provas, digamos, né, de que houve uma fraude no sistema no primeiro turno, e se comprovasse que ontem também houve, aí seria motivo para uma reação. Mas quem vai dizer se isso é verdade ou não? Responda. É verdade, Juscelino, foi Vital contra Ronaldo em 82. Eu falei, Enivaldo estava saindo ali. Enivaldo já vinha da década de 70. Meu amigo Marcelo Robson Vitorino, Leandro Ferreira, Djalma Neves. Então, minha gente, a situação é essa. Aí ficam os bolsonaristas esperando que isso aconteça, que de fato tenha acontecido alguma fraude, para que as Forças Armadas entrassem em ação, baseando lá no artigo 142 da Constituição, como poder moderador, para dizer que houve fraude e que o ganhador é Bolsonaro. Não me perguntem se isso vai acontecer ou não, que eu não tenho como responder. Eu estou revelando o que circula, que todo mundo está sabendo. Daí, porque muitos estão postando aqui nas redes sociais, Bolsonaro está calado até agora. Vai fazer 24 horas já da declaração oficial do TSE de que Lula é o vencedor da eleição, sem que o presidente da República abra a boca e diga qualquer coisa. Um filho dele, o senador Flávio, postou nas redes sociais agora à tarde uma notícia, uma nota dizendo que os bolsonaristas não vão desistir do Brasil. Ele agradeceu aos eleitores os votos do pai, Bolsonaro, dizendo que estava ao lado do presidente no Palácio do Planalto e que a família Bolsonaro não ia desistir do Brasil. Flávio falou em resgate do patriotismo e disse que o país está dando certo. Eu vou ler aqui o que ele escreveu, viu? Abre aspas. Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu suor pelo nosso país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida. Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil. Deus no comando. Então, isso aqui é um texto escrito por ele no Twitter, dando a entender que aceita o resultado das urnas. Foi a primeira mensagem de agradecimento aos eleitores de Bolsonaro por parte de alguém da família. O presidente ainda não falou, mas deve quebrar o silêncio ainda hoje em uma mensagem que será direcionada aos seus apoiadores. São 6h49, 18 horas e 49 minutos agora. O ouvinte pergunta aqui, Paulo Roberto, o que é que esses caminhoneiros vão conseguir paralisando as rodovias? Tem que perguntar para eles. Primeiro, não tem nenhuma associação de caminhoneiros que tenha orientado para fazer os bloqueios. Todas elas foram procuradas hoje pela imprensa e disseram que não. São coisas que estão acontecendo por iniciativa dos próprios caminhoneiros. Isso é bom? Não, é ruim. Porque é o seguinte, vai chegar uma hora, a Polícia Rodoviária Federal está negociando os bloqueios para liberar carro pequeno, ônibus, não sei, para só parar caminhão e desbloquear, não sei se conseguiu ou não. Eu sei que em 18 estados, dos 26, são 26 estados mais o Distrito Federal, em 18 estados tem problema nesse instante. Como isso vai acabar, eu não sei. Porque do jeito que é o Brasil de hoje, daqui a pouco sai uma canetada de um ministro mandando tirar no cacete. Aí vai ser confusão, né? Derramamento de sangue, prisão. Aí começa o quebra-pau, né? Não sei se isso é bom. Eu preciso dar uma passadinha aqui pelo WhatsApp, porque pululam as mensagens. Muitos amigos e amigas se manifestando.
E em respeito aos meus queridos amigos ouvintes e minhas amigas ouvintes, eu faço o registro. Soldado Teixeira, Dr. Carlos Albino, Renato Cunha Lima, Marcos Soares, no Rio de Janeiro, Marcelo, Alexandre Moura, Hermano, professora Geovita Maranhão. Geovita disse que foi votar em Desterro, mas já voltou, tá certo. João Luiz, meu amigo bombeiro, a escuta do programa em casa, tirando folga, depois dos 3 dias trabalhando na eleição. Pois é. Sargento Nogueira, em Barra de Santa Rosa, meu abraço, muito obrigado. Isabela e Bebeto, lá para as bandas de Cuité. Obrigado pela consideração, Paulo. Estou aqui, meu amigo. Esse é o trabalho. Meu trabalho é para o ouvinte. Ludinha Pinto, obrigado. Rodeval Martins, na escuta. A vida continua, diz ele. Marcos Farias, em Esperança. Hoje você está... rapaz, o Marcos Farias faz aqui uma pergunta, porque eu estava sentado hoje no programa da televisão. Que é o seguinte, o programa de hoje foi um programa diferente por conta da eleição ontem. Então, quando eu fico em pé ali com a Chieta, é para bater um papo de, no máximo, 10 minutos. Como hoje era uma análise do resultado, mostrando matérias no telão, e números e percentuais, e a previsão era de meia hora. Aí a Chieta disse, rapaz, eu vou dar uma cadeira para tu sentar aí. Eu, por mim, tinha ficado em pé. Mas quando eu cheguei lá, estava a cadeira, eu sentei. Eu acho até melhor em pé na televisão, mas não alterou o produto. Assis do Santa Bárbara, cadê a imparcialidade da imprensa? Ô Assis, esqueça isso. Esqueça isso na imprensa, porque a imprensa vive de dinheiro. Esse negócio de imprensa imparcial é muito difícil. O pessoal quer o papelzinho bordado. Tendo o papelzinho bordado, divulga. Não tendo, é cacete. É desse jeito. Lindenberg, ontem na Rádio Correio, o jornalista insistia que Pedro venceu em João Pessoa, mas não noticiava que João Azevedo estava reeleito. Postura de cada um, né? Eu não estava ouvindo naturalmente, porque eu estava trabalhando, mas se ouvisse é porque o cara estava torcendo por Pedro, aí ele tinha que divulgar coisa boa só para Pedro. Para ver que é assessor de Pedro, não sei, né? Isso acontece de um lado ou de outro. Quem mais aqui? Sargento Neto, estou de consciência tranquila. Paulo Roberto, pois é. Dimas, como vai ser agora, Paulo? A gente continua respirando. A gente continua vivendo. Lula Barbosa, meu amigo radialista, não é? O mundo não se acabou. A vida segue. Quem votou em Bolsonaro, quem é bolsonarista, vai fiscalizar Lula e cobrar dele o que ele prometeu. Se for deixar aquela turma emburacar com os 2 pés e as 2 mãos, aí nós estamos ferrados, viu? Quem mais aqui? Piloto Gavião, boa noite, Gavião. Passei um tempo, Paulo, sem assistir, muita ansiedade e tal. É verdade, estou melhor. Ansiedade, tomando remédio, calma, calma que a vida segue. Meu amigo Rodrigo Oliveira, estou assistindo a Record, os caminhoneiros estão fazendo protesto realmente. 18 estados agora, é isso. O negócio é, olha, dizer e não provar é não dizer. Você pode dizer o que você quiser, agora vai ter que provar. Entendeu? Eu vi Paulo Roberto assaltando a agência do Banco do Brasil hoje, na 7 de setembro. Vai ter que provar. Como é que prova? Você que está dizendo é que tem que provar. Eu sou inocente. A lei brasileira diz assim, né? Já mudaram um bocado aí e tal, mas ainda é assim. Joselino Salles confirmando. Trabalhou em 82 na campanha da promoção Freire. Mas eu lembro dessa campanha porque, entre outras coisas, porque Juarez Amaral tinha ido morar em São Paulo e estudar em São Paulo na década de 70. E quando essa campanha estava começando foi quando Juarez voltou de São Paulo. Terminou o curso e trabalhava lá na Rádio Tupi, retornou para cá e foi trabalhar com a gente nos associados, na TV Borborema e na Rádio Borborema. Era o repórter da cidade, Juarez Amaral. E Juarez engajou-se na campanha de Ronaldo ali, em 82, Ronaldo contra Vital. E a partir dali eu acompanho. A apuração levava 4 ou 5 dias. Aqui em Campinas eram 4 zonas eleitorais, aí ficava 16ª, 17ª, 71ª e 72ª. Era a ABB, Clube do Trabalhador, César Ribeiro e às vezes o Aliança Clube 31, que era ali no Açude Velho, perto da Casa da Cidadania. Meu amigo, às vezes o Campestre também tinha o Clube Campestre.
Era uma luta, rapaz, aquelas cédulas de papel contavam em cima de uma mesa, juiz, fiscal de partido, imprensa, todo mundo ali no cercadinho. Tinha gente que ia dormir eleita, no outro dia estava derrotada. Era um problema, 4, 5 dias para apurar, era demorado. A urna eletrônica, nesse sentido, é uma coisa fabulosa. O problema todo da urna eletrônica é porque ela é operada por pessoas. A única questão que eu fico, de certa forma, reticente é essa, que o equipamento funciona corretamente. O negócio é quem pega lá depois. Pensar no ser humano como é. Eu não estou dizendo que aconteceu, entendam bem. Eu digo, sempre disse e vou continuar dizendo o que os técnicos me dizem, me informaram, engenheiros de tecnologia, de informática, etc. e tal. É que o equipamento é feito, é programado para isso. Ele faz aquilo para o que é programado. Se foi programado para fazer corretamente, faz corretamente. Se for programado para fazer errado, faz errado. O que é que eu tenho mais aqui? Gregório da Ramadinha, o primeiro bolsonarista que vai apoiar Lula será Silas Malafaia. Ontem ele já orou por Lula. Não tem nada de besta aquele rapaz, diz aqui o Gregório. Professor Rainer, está em Alagoa Nova. Quando Deus quer punir a nação, lhe dá governante ímpio, diz aqui ele. Josa da Delegacia, grande abraço, meu amigo, obrigado. Por onde andas? Está em Olivedos. Um abraço aí em todo o pessoal. Marcos Soares, estou aqui, viu, Paulo? Eu sei que você está. Você está na mesma arquibancada que eu estou, viu? A gente torce pelo mesmo time. O Wilson Siqueiro, catedrático, diga Araújo Neto que viva a democracia. Encontrei ele ontem, parecia um periquito, todo de verde e amarelo, enrolado numa bandeira, com um boné, soprando um apito. Tá, não sabia. Araújo Neto soprando um apito, enrolado na bandeira do Brasil, bacana. A Luiz 10 anos, boa noite. Arthur Vieira, também na escuta. Pedro aqui no bairro do Catolé. Paulo, na verdade, a maioria da população brasileira colocou raposa para tomar conta do galinheiro, diz ele aqui. Emanuel Ivan, será que tem posse? Bom, o Alexandre de Moraes disse ontem que não tem problema nenhum. Foi tudo certinho, tudo certo, tudo tranquilo. Sargento Letício, meu abraço, boa noite. A você que fez a pergunta aqui, eu vou lhe dizer que gostei de um e não gostei de outro. Apenas essa resposta é o que eu posso revelar. Captou a mensagem? Acredito que sim. São 6h58 na Paraíba, dos dois pratos que colocaram na mesa. Se eu gostei dos dois, eu disse que um gostei e outro não, porque um tinha pouco sal. Aí eu não gosto de comida nem muito salgada, mas também sem sal não dá, né? Sem tempero não dá. 6h59. Meu amigo Silvio Alencar nas Malvinhas. O homem voltou. Quem é o homem, rapaz? É Araújo Neto, é? Não sei, botou aqui alguns vídeos que eu vou ver depois. O homem voltou, é Lula, né? Acredito que é. Tá certo, voltou. Quem mais? Olha aqui. Irmão Alberto, um grande abraço, irmão. Boa noite, bom descanso, muita saúde. Pergunta: Pedro vai ser candidato a prefeito? Aí você tem que perguntar a ele, ou a Cássio, ou a Bruno. Porque Bruno deve ser candidato à reeleição, né? Paulo, veja só, Luquinha, escreveu aqui a ouvinte, Luquinha é 2 vezes vice. Lucas Ribeiro, acho que ela se refere a Lucas, vice-prefeito de Campina Grande, no exercício da vice-prefeitura, e é vice-governador eleito. E tem mais, viu? Será o vice-governador mais novo do Brasil, Lucas Ribeiro, 33 anos de idade. Se João Azevedo sair para disputar o Senado, lá em 2026, lá no mês de abril, Lucas vira governador, com direito à reeleição. Entenderam? Família Ribeiro, minha gente, sai extremamente fortalecida dessa eleição. Lucas, o vice-governador, que vai virar governador,
Daniela já é senadora, Aguinaldo reeleito com a votação expressiva, e não brinquem com Aguinaldo Ribeiro com essa vitória de Lula. Que nos governos petistas ele foi ministro das cidades, lembram disso? Lula, Dilma, Gleice Hoffmann, os caciques do Partido dos Trabalhadores, não simpatizam nada e nem confiam em Arthur Lira, atual presidente da Câmara, que se Bolsonaro tivesse ganhado a eleição, eu acho que ele continuaria, seria reeleito para a Câmara. Com essa vitória de Lula, fora de cogitação, uma reeleição de Arthur Lira. Então, o candidato de Lula pode ser, não estou dizendo que será, Aguinaldo Ribeiro. E se Aguinaldo chegar à presidência da Câmara, a presidência da Câmara hoje é quem tem um orçamento secreto, que pode acabar ou não. E Lula não pode acabar sozinho, vai ter que negociar. Então, imaginem só a família Ribeiro como é que está, os projetos que ela tem para Campina Grande e para o Estado. O Grupo Cunha Lima tem apenas Bruno aqui na prefeitura, né? Que o Pedro deixa de ser deputado e vai lutar por batalhas lá na frente. Veneziano Vital do Rego apoiou Pedro contra a vontade de boa parte do seu eleitorado, que não aceita, que não aceitou, e vai agora também procurar o que é que vai fazer. Tem mais 4 anos de mandato como senador? Tem. Dona Nilda deixa de ser senadora agora no final do mandato. Aí fica Veneziano na eleição municipal apoiando o Grupo Cunha Lima, apoiando Bruno, por exemplo. Hein? Ou o candidato é Pedro com Ana Cláudia para vice. E Bruno, como é que fica nessa história? Vai aceitar? São possibilidades que nós estamos aventando aqui para você também ir raciocinando em cima dessas coisas da política. Ivandro Lima, Manada, tal, quem mais? Irão fazer a presidência da Câmara e do Senado. Senado eu já acho mais difícil, mas depende de negociação. Não brinquem com os congressistas brasileiros e não brinquem principalmente com os membros do Centrão, porque esses aí, eles são governo, eles querem poder. E o governante sem eles não consegue fazer nada. Nem Bolsonaro conseguiria e nem Lula vai conseguir. Tem que negociar e negociar muito. Ceder muita coisa, ministério, negociar, empresas estatais, o diabo, senão não governa. É assim com todo mundo. Meu amigo Abílio José, aqui Abílio viajou, né? Não sei. Paulo, amanhã uma pessoa vai ligar e pegar uma gatinha. Ô rapaz, estou com as bichinhas aqui, viu? Brincalhonas, já estão comendo ração, comida caseira. Se você quiser uma gatinha linda, tem 2 pretinhas e 3 daquela cor tradicional dos gatos siameses. Uma vai ficar comigo, a mãe já está comigo, a mãe me adotou e eu vou adotar uma das filhotas, e as outras eu preciso dar. Araújo Neto disse que não leva uma gata porque os cães, os cachorros dele atacam. Curioso, minha gente, é porque algumas pessoas assim não fazem esse tipo de tentativa, e naturalmente que tudo acompanhado, supervisionado, né, para não ter problema. Eu tenho ainda aqui os meus cães. Vocês acreditam que as gatas chegaram na minha casa, 2 gatas, e convivem hoje com os cachorros sem problema nenhum. Aqui ali a gata dá um tapa num dos cães, porque ela acha que os cachorros vão atacar os filhotes. Porque bicho não raciocina como a gente, né? A cachorra se aproxima, às vezes, para cheirar o gatinho, a gata pensa que ela vai morder. Aí ataca a cachorra. Mas comem no mesmo ambiente, entendeu? Dormem uma perto da outra, não tem problema nenhum. Cachorro aqui não morde gato, porque são educados para isso. Não é inimigo natural sim. Agora, se você aproximar com os devidos cuidados, e o bicho compreende as coisas. O bicho não fala, mas o bicho entende. Então aqui em casa, cachorro não morde gato, cachorro morde gente. Agora gato de jeito nenhum. Araújo Neto, Paulo, rapaz, meu traje era branco, o de Wilson era lilás. Ontem eu estava em Brasília, diz aqui professor Araújo Neto. Walter Carneiro,
Eu acho que não, viu, Walter, sobre essa sua pergunta, porque isso mesmo já foi dito de outros atores da política paraibana. E, como a Fênix, muitos desses atores ressurgem das cinzas. Quando você menos espera, dispara de novo. Não é assim? A gente não sabe o amanhã, não temos esse poder. Mas na política nunca diga que não vai, nunca diga que não faz, e nunca diga que desapareceu, porque de repente surge. Esse presidente da Argentina quase vinha a pé para o Brasil. Meu amigo, ele está pedindo esmola. Ele, quando viu que Lula ganhou, eu vou logo lá assegurar alguma coisa, pedir uma ajuda. O negócio é sério, viu? Na Argentina está igual a Venezuela. Você não encontra mais os pets. Não tem mais papagaio, não tem mais calopsita, não tem mais gato e nem cachorro. Estão comendo tudo assado. Fazendo espetinho, então guisando o bicho, porque não tem comida para ninguém. Está tudo morrendo de fome por lá. São 7h06, 19h06 agora. Meu amigo Ivandro Lima, gosto não se discute. Nós gostamos de quem nós queremos gostar. Não é assim? Então, eu posso gostar muito de uma pessoa e você pode não gostar. E o verdadeiro também, o contrário também é verdadeiro. É como eu disse lá, aquele meu amigo já falecido, ele um dia veio conversar, argumentar que ele tinha passado uma tarde com uma pessoa que ele não gostava e tal. Aí quando ele terminou, eu disse: amigo velho, os seus amigos você escolhe, os meus escolho eu. Então, se você tem indiferença com uma pessoa, eu não vou por tabela ficar indiferente com aquela pessoa. Isso não existe. Eu sei que na política tem isso. Agora mesmo, olha, eu conheço gente aqui, vou dar um exemplo assim, sem dizer os nomes, né? De quem procedeu. Vou dar o nome dos atores políticos sem dizer quem foi que agiu assim. Eu conheço gente aqui em Campinas que passou 25 anos esculhambando Cunha Lima. Cássio não valia nada, Pedro, Diogo, Marcela, Ronaldo, Dona Glória, Bruno, foi Cunha Lima, não valia nada, esculhambava, escrevia nas redes sociais o diabo. Foi só veneziano dizer que ia apoiar Pedro, meu amigo. Essas mesmas figuras agarradas com Cássio, com Pedro, com Dona Glória, com o motorista de Dona Glória, olha, uma coisa, aí eu não entendo. Por que isso acontece? Porque essas pessoas, elas são teleguiadas, elas não têm vontade própria, não têm personalidade. Elas idolatram aquela pessoa, aquele agente político. Então, pessoas que idolatram veneziano, se veneziano, com todo respeito, eu não estou dizendo aqui nome, ele não vai dizer isso também, eu estou dando um exemplo assim. Se veneziano disser: ô meu filho, faça e coma, o cara faz e come. Do jeito que tem também gente ligada ao grupo Cunha Lima, Cássio e tal, que se mandar faz na hora e diz que está gostoso e cheiroso. Isso é como aquela senhora que a gente ia no ônibus com o Ronaldo Cunha Lima para Boqueirão, vocês já ouviram essa história. Ronaldo, uma ressaca da Gota Serena, a gente tinha bebido no Miura até 2 horas da manhã. Aí era para ir para Boqueirão no outro dia, 9 horas, e deu 9h30, 10, e Ronaldo não chegava. E o ônibus da Real, todo mundo já esperando ali em frente ao escritório, vizinho a Caranguejo, perto do Bom Preço e tal. Daqui a pouco lá vem um poeta com cabelo molhado, tinha tomado banho, morto de ressaca, enguiando, pedindo água, entendeu? Estava igual a Lula no debate. Lula tomou uns 40 litros d'água no debate da Globo, pronto. O Ronaldo estava daquele jeito. Aí quando entrou no ônibus, o ônibus saiu, a gente ia ali perto de Queimadas, quando pegou a estrada de Queimadas para Boqueirão, aí Ronaldo, sou ressaca cachorro da mulher. Ah, pai, eu tô aqui morto, meu amigo, ainda levei uma bronca de Glória, cheguei em casa naquela hora e Glória brava comigo lá, vai, ave Maria, traz água, pega água ali para mim. Aí trouxeram água, aqui no ônibus tinha uma espécie de um frigobar, lá na parte traseira do ônibus, uma caixa grande assim, um cooler, cheio de água mineral, aqueles copinhos, aí Ronaldo tomou uns 2 copos daquele lá, vai, daí o ônibus andando, né? Aí lá para tanto, Ronaldo disse: rapaz, eu tô com vontade de soltar um pum aqui, mas em respeito a fulano. Aí olhou assim, porque pelos homens não tinha problema, né? Mas ia uma mulher perto, sabia? Era uma autoridade. Aí, em respeito a fulana, eu não vou fazer isso, não. Ela disse: governador, pode soltar, olha, não tem problema nenhum. Aí ela disse: lá vai, pá! Aí a mulher olhou assim, isso aí, minha gente, eu vi, eu testemunhei, viu? Foi ninguém que me contou, não.
Aí ela olhou assim, Ronaldo, que peido cheiroso. Aí eu digo, não, aí é o fim da picada, né? Então tem babão que chega a esse extremo. Então, não estranha mais nada não na política. Saudações a Jô Oliveira, Emanuel Ivan, o que está passando na Record? Ô Ivan, não estou vendo a Record aqui não, eu estou com o televisor ligado ali com o som baixo em outro canal. Vamos fazer uma pausazinha, minha gente, para voltar já com a coluna política. A coluna política de hoje eu não vou colocar não, porque foi um bate-papo com a Chieta Araújo que levou meia hora. É para estar meia hora de moído aqui, o moído foi mais ou menos o que eu já falei aqui com vocês. Então eu vou fazer um intervalo para a gente voltar com a parte final do Cidade em Revista. Então você não sai daí, não demora muito, eu prometo a vocês, e a gente volta já com a parte final do programa. São 7h12. Rádio Camisa 10 Maxi Música, 24 horas no ar. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Em 1932, um decreto de Getúlio Vargas autorizava os anúncios nas emissoras de rádio. As primeiras propagandas eram musicadas com um refrão simples feito para grudar, os eternos jingles. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Muitos artistas chegaram a fazer jingles para aumentar a adesão do público, como esse da Shell com Roberto Carlos. Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Personagens importantes da telecomunicação brasileira começaram a carreira escrevendo jingles. Um ano novo cheio de prosperidade. Esse da Varig de 1960 foi escrito por José Bonifácio de Oliveira, o Boni. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdenira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102.
981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Rádio Camisa 10, Campina Grande, Paraíba. Hora certa. 19 horas e 16 minutos na Paraíba, pontualmente 7h16 agora. Tem uma mensagem aqui do Ivandro Lima que eu não entendi. Eu estou aqui para participar do seu vídeo, ganhava quanto e tal. Não entendi, viu, Ivandro? Faz de novo a pergunta aí para ver se eu consigo entender. Gleice Hoffmann, que é a presidente do Partido dos Trabalhadores, deu declarações agora há pouco dizendo que a transição começa com ou sem Bolsonaro em 48 horas. O Brasil hoje é o país dos prazos, né? Todo mundo dá prazo. Dou 2 horas para você responder porque tomou banho com sabonete Alma de Flores. Aí outro diz, eu dou 1 dia para você me responder porque comeu com pimenta. Porque botou pimenta no almoço hoje. Né, meu amigo Isaías, lá em Monte Castelo? Mandou mensagem aqui também, Isaías. Então, Gleice Hoffmann disse que a transição vai começar com ou sem Bolsonaro. E você faz transição sem membro do outro governo? Não sei como é isso. Agora, a transição é algo previsto em lei. A gente precisa dizer que é assim. Você lembra que quando Bolsonaro ganhou, a equipe de Michel Temer ia todo dia lá para aquele Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. A transição é o quê? Passar as coisas do governo, né? Passar o serviço para o outro. É assim que funciona. E agora o Tribunal de Contas da União está dizendo que vai fiscalizar a transição. Não tem nada a ver com conta, mas o Tribunal de Contas no Brasil virou um Tribunal de Justiça, né? Vocês já perceberam? Todos eles. Deu liminar, medida cautelar, não sei o quê. Aí agora fez auditoria nas urnas, Tribunal de Conta, né? De conta, mas não. Aí agora vai fiscalizar a transição. Não tem conta para fiscalizar, mas o pessoal vai. Não é assim? O que é que tem mais? Ministro das Comunicações, que é o Fábio Faria, ele disse que Bolsonaro não vai contestar o resultado da eleição. Vai falar ainda hoje. Erguer a cabeça, partir para outra, né? Paulinho Lula disse que vai botar 3 pratos de comida por dia na mesa de cada brasileiro. Não, olha, não é só esse o papel do presidente da República, né? Se botar, nota 10. Mas tem outras coisas também para fazer. Ministro da Economia deve ter um perfil político. A economia, será que é Luiz Mercadante de novo? Ninguém sabe. Paulo Lula vai ter entre 33 e 35 ministérios. Titia Marina Silva vai voltar a cuidar do meio ambiente no Brasil. Tá certo. Floresta Amazônica, né? Babão é o bicho mais safado que tem. Isaías. Rapaz, é engraçado demais. Eu, quando encontrar essa figura que eu vi na foto, eu vou dizer, amigo velho, o que foi que houve? Que o cara falava mal de Cássio Cunha Lima em tudo que era mesa de paz, esculhambava Cássio. Aí quando não tinha nada, ele dizia, eu nem se vestia, o bicho sabe, olha a roupa dele. Eu digo, não deixa o cara em paz, ele está vestido como que ele quer. E ele fica esfregando a mão no nariz, na venta, e ele passa a mão no cabelo. Todo mundo ele botava defeito em Cássio. Quando o veneziano anunciou que ia apoiar Pedro
no segundo turno, foi o primeiro que agarrou-se com o Castro, tirou umas 50 fotos e botou na internet, todo feliz. Eu vou dizer uma coisa, viu? Olha, Paulinho Roberto morre e não faz isso nunca, sabia? Faço nada, meu. O político que quiser ter relação comigo, e eu tenho com todos eles, graças a Deus, é uma relação respeitosa, mas igual. Ele me respeita e eu respeito. Ele precisa do meu trabalho e eu preciso que ele me pague pelo trabalho. É desse jeito. Não quer fazer negócio comigo, também não faz. Continua respeitando do mesmo jeito. Agora está me rebaixando. Está segurando pasta de político. Está correndo atrás para isso, para aquilo. Ajeitando o cabelo, limpando a caspa do ombro do cara do paletó. Não contem comigo para esse tipo de coisa. Pergunta de ouvinte: quem foi o grande articulador da campanha de João Azevedo? Olha, eu até falei sobre isso hoje na TV. Quem quiser assistir ao bate-papo sobre política de hoje, que durou meia hora, eu já coloquei aí no Camisa 10. Quem recebeu aí o camisa10.net.br, que eu mando pelo... que hoje deu um problema também na internet. Olha, hoje de manhã, é o dia das bruxas, não é? Hoje é. Deu problema, preste bem atenção, numa das minhas câmeras de monitoramento. Deu um trabalho danado para descobrir qual era o defeito. Porque você tem várias câmeras como eu. Aí cada uma delas joga a imagem para o monitor e para o DVR, que é o equipamento que grava as imagens. De repente uma câmera deixou de mandar imagem. Meu Deus, qual é o defeito? Aí eu mesmo é quem cuida de tudo isso. Aí comecei a fazer os testes todos, entendeu? Quando eu vim descobrir esse defeito, levei umas 3 horas e meia trabalhando. Mas descobri. Aí fica o suor pingando, cansado, estressado, né? Para tomar banho, para vestir, trocar roupa, ir para televisão, aquele negócio todo. Aí depois a internet deu um problema no servidor do site Camisa 10. De manhã, cadê eu ter condição de botar notícia? E eu 5 da manhã já estou acordado, preparando as notícias. Não tive condição. Aí o rapaz que me dá suporte estava dormindo. Porque você que acorda cedo, imagina que todo mundo também acorda cedo, né? Mas só que tem gente que levanta 8h30, 9 horas e cada um tem a sua forma de viver. Quando o rapaz veio me responder, já estava perto de 9 da manhã. Foi a hora que ele acordou, naturalmente, trabalhou ontem até tarde e tal. Então eu fiquei até essa hora sem ter condição de botar uma notícia, para ele me dizer qual era o problema e para tentar resolver. Tanto que hoje eu só botei umas 2 ou 3 notícias aí, não tive condição, até resolver essa bronca. Aí teve essa da câmera, teve essa da internet e teve outra no Instagram. O Instagram também deu problema hoje para muita gente. De repente, quando eu fui postar lá o anúncio da televisão, sua conta foi encerrada, sua conta foi não sei o que, desativada, uma confusão danada. Então hoje o dia foi pesado, viu? Dia das bruxas, o negócio foi feio, hoje foi sério. Mas a gente, olha, eu tenho uma filosofia de vida que até aqui tem dado certo. Eu não fico me maldizendo de nada. Apareceu um problema, vamos tentar resolver. A gente está no mundo para isso. Os problemas surgem todo santo dia. Você não pode se desesperar, ficar esbravejando, chamando palavrão, reclamando de tudo, descontando nas outras pessoas. Não contem comigo para esse tipo de coisa. Eu vou buscar resolver. Tudo tem solução. Só não tem para a morte. Você agora há pouco falou em surgir das cinzas. Será que vão chamar Zé Disseu e Palocci de novo para participar do governo? Olha, Palocci eu acho difícil, por conta daquela delação que ele fez, né, e tal. Agora, Zé Disseu, não duvido nada. Zé Disseu foi um dos articuladores da campanha de Lula. Não apareceu porque a imprensa ia pegar no pé. Mas Zé Disseu trabalhou nos bastidores, Dilma Rousseff trabalhou nos bastidores. Dilma só foi mostrada na vitória do primeiro turno e ontem, lá na Paulista. O tempo todo, esconda Dilma, porque quando Dilma aparece, atrapalha e tal, entendeu? Essas coisas. Zé Disseu é um gênio da política. Se é para o bem ou para o mal, é outra história. Eu estou dizendo que é um cara extremamente inteligente. Articulador de primeiríssima linha. Mas aí o ouvinte me perguntava aqui agora há pouco, quem foi o grande articulador da campanha de João Azevedo? Eu vou dizer a vocês o que eu sei. E eu disse isso durante a campanha, a vários colegas de imprensa.
Eles ficavam, Paulo, quem é o articulador de João Azevedo, do governador? Ah, Azevedo não sabe articular não, rapaz. João Azevedo vai perder em Campinas, vai perder em João Pessoa, está derrotado. Colegas, a gente conversando em off. Aí eu dizia a eles o seguinte: não menosprezem um cidadão chamado Nonato Bandeira. Nonato foi vice-prefeito de João Pessoa. Nonato hoje não tem mandato, é jornalista, lá de Santana dos Garrotes, do Sertão. É um hábil articulador político e foi a sombra de João Azevedo. Se você conhece Nonato, como eu conheço, em todos os debates, naqueles intervalos dos debates, era ele que ia lá cochichar com o governador, dar as dicas e sugestões para o bloco, e conduta, e postura, e etc. e tal. E foi ele, junto com o Ronaldo Guerra, que articulou esse monte de prefeito pelo interior do estado para apoiar João Azevedo. Você pode ver, nas cidades pequenas era 5 mil votos, 6 mil votos, 7 mil votos, 4 mil votos, foi somando tudo, perdeu em Campinas e na Grande João Pessoa e ganhou, está aí. Primeira vez que isso acontece. Foi a forma de trabalhar. Eu imagino, não sei, conversei com o Nonato umas 3 vezes nessa campanha, e com o João Azevedo eu só conversei 2 vezes nos dias dos 2 debates lá na televisão, mas o trabalho era esse, era nas cidades pequenas, porque ele sabia que em Campinas não teria chance, com o filho de Campinas disputando aqui a eleição. No caso, Pedro Cunha Lima, apoiado por outro filho de Campinas, veneziano Vital do Reis. Não adianta. Vamos trabalhar um pouco com a família Ribeiro para tentar diminuir ao máximo essa diferença, mas vamos investir nos municípios menores. Deu certo. Então você pode não gostar de Nonato Bandeira, não gostar de João Azevedo, agora você tem que reconhecer o trabalho das pessoas. Emanuel, vamos me confirmar aqui que o pronunciamento, não, que o jogo Ceará e Fluminense começa daqui a pouco às 8 horas, lá no Castelão, em Fortaleza. O que é que eu tenho mais aqui? Mensagens e mais mensagens chegando. Aceitem o resultado, bocado de besta, escreveu aqui o ouvinte. Democraticamente é preciso que todo mundo aceite. Senão não precisava ter eleição. Não existe forma de governo melhor que o democrático. Infelizmente, isso não é só no Brasil, é no mundo todo. A democracia é uma palavra muito bonita para você fazer o que quer e querer que os outros não façam o que eles querem. Então, nos sistemas de governo, como o nosso Brasil aqui, que é o chamado presidencialismo de coalizão, onde o presidente ou negocia, é um semi-presidencialismo, ou alguns chamam de semi-parlamentarismo. Do jeito que é hoje, não tem presidente que governe sem negociar com o Congresso e com o Centrão. E ceder. Ou cede ou não aprova nada. E para Lula vai ser mais complicado ainda pelo seguinte: tem uns ali que não negociam de jeito nenhum. Me diga uma coisa, Damares Alves vai querer conversa com o petista? Hamilton Mourão vai querer conversa? Vai? É difícil, né? Tem uns que não querem conversa, mas o grosso quer. É assim que vive. O Luiz Rocha pergunta se a Jovem Pan demitiu 3. Eu sei que semana passada a Jovem Pan tinha afastado por conta daquela decisão, daquela censura, né, que foi feita lá na Jovem Pan. Tinha suspendido até que passasse o processo eleitoral. Se o pessoal vai voltar ou não, eu não sei. É apenas o que tomei conhecimento. João trabalhou nas cidades médias e pequenas, Paulo. Olha, João ganhou em Patos, em Souza, em Cajazeiras. Aí saiu ganhando nas cidades. Souza, Patos e Cajazeiras são 3 colégios eleitorais importantes. Teve cidade no Sertão que João Azevedo teve 91% dos votos. Nas outras era 60 para 40, 70 para 30, e foi juntando, deu 116 mil votos. Quem mais? E a operação da Polícia Rodoviária Federal ontem, Paulo? Um absurdo, diz aqui o ouvinte. Eu não acho. Você vê o que é ponto de vista. Você tem o seu, eu tenho o meu. Eu achei uma operação normal, como outra qualquer. Ou porque era dia de eleição, não é para fiscalizar. Pessoas sem habilitação, carro com pneu careca, vidro fumê irregular, escuro além do que a lei permite, ônibus com pneu careca, ônibus sem porta levando eleitor. E outra coisa, a Justiça liberou ônibus intermunicipal e ônibus urbano para levar o eleitor para votar. E ainda ônibus escolar nas prefeituras. Mas não liberou transporte particular não, Major.
Aí o pessoal começou a encher carro de eleitor, carro pequeno, levando prefeito, vereador, não podia, não estava na regra do jogo. Então, eu até dizia isso hoje ao Anchieta lá na televisão. Olha só, todo feriadão, todo evento importante tem operação da Polícia Rodoviária Federal. Operação Natal, Operação Carnaval, Operação Semana Santa, não tem? Todas as Operação Aparecida, aí outra Operação Eleição. O carro que estava certo passou, pediu os documentos, passou. Ônibus, todos foram. Ninguém, não tem notícia de nenhum ônibus que ficou bloqueado. Agora, a disputa, muito acirrada, deu essa narrativa. Ave Maria, um absurdo. Tanto que no meio da tarde, o próprio ministro carequinha, Alexandre de Moraes, deu uma coletiva e disse: nenhum ônibus ficou sem passar. Nenhum. Agora, parava, documento do carro, documento do condutor. Aí tinha um motorista, alguém levando o ônibus, que não tinha habilitação para levar o ônibus. Aí o prefeito mandou, que era para votar. Aí, não senhor, não pode. Chama o motorista para levar o carro. Alguém habilitado. Está errado isso? Não está. Acharam que era, liberou geral, por ser dia de eleição. Nota 10. Eu quero separado em 5 blitz todo dia. Polícia Civil, Militar, Rodoviária, STTP, CPTRAN, a conta você pode me parar. Eu não quero separado é por bandido, mas por polícia eu acho bom. As coisas estão mudadas no Brasil, né? Paulo é uma empresa de Natal, Rio Grande do Norte, que vai fazer a coleta de lixo em Campina Grande a partir de amanhã. Então, amigo, eu não quero saber de onde vem. A informação é boa, eu entendi aqui o que você quer dizer. Eu quero saber se o lixo é recolhido. Isso é obrigação da prefeitura. Se uma está saindo, ela contrata outra e segue o jogo. Não pode parar de recolher o lixo. Levaram tudo do espetinho da JK. Soube. As redes sociais, minha gente, elas trazem tudo isso. Eu tenho muitos amigos na polícia, e quando acontece um fato assim, a polícia imediatamente manda para todo mundo da imprensa. A gente fica acompanhando tudo. Você viu a turma da Globo comemorando? Claro que eu vi. Está até aí no blog, camisa10.net.br. Eu não ia chorar, mas o Emanuel Ivan manda aqui. A Jovem Pan demitiu Caio Coppola, Guilherme Fiuza e Augusto Nunes. Augusto Nunes era cacete, sem dó e sem piedade, no ministro Alexandre de Moraes, todo em outros ministros e tal. Olha, radicalismo não é bom, nem de um lado nem do outro. Eu não acho isso legal na imprensa. Nas suas redes sociais você escreve o que quiser, bota o que quiser, publica o que quiser, posta o que você quiser. No rádio, na televisão é diferente. Nos veículos de comunicação, especialmente naqueles que são concessão pública, o tratamento deve ser igual. Suas preferências você deixa da porta da empresa para fora. Mas muitos não se controlam, de um lado e do outro. Bolsonarista doido de um lado, lulista doido de outro na imprensa. Muito mais lulista. Ontem eu vi uma pessoa ali, que eu não vou dizer o nome, meu amigo, sabe o que é? Vocês já viram orgasmo múltiplo? Sabe o que é isso? Quem estuda sexo e quem faz sexo e dessas coisas todas, quem se interessa pelo assunto como eu, sabe o que é orgasmo múltiplo. Em homem é uma coisa, se manifesta de um modo, e em mulher de outro modo. E tem as mulheres que são chamadas ninfomaníacas. Se você não sabe o significado, bote aí no Google que vai aparecer. Ninfomaníaca. E quando uma mulher que é classificada como ninfomaníaca tem orgasmos múltiplos, esses orgasmos múltiplos, eles podem durar 5 minutos, 10 minutos, é um Deus nos acuda. Se não tiver cuidado, o coração pipoca na hora. Eu vi ontem uma criatura ali desse jeito, teve um orgasmo múltiplo, não se controlou. Nem todo mundo consegue se controlar. Vai morrer, pega água, pelo amor de Deus, ali, vamos acudir e tal. Tem gente que não se controla, né? Cada pessoa reage de uma maneira. 7h35, para a gente concluir por hoje. Paulo, houve muitas apostas aqui no bairro onde eu moro. Um apostou a casa, perdeu. O vizinho do outro lado ganhou uma caminhonete. Meu sobrinho ganhou uma moto. Olha, quem tem os seus bens faz deles o que quiser.
eu não aposto nem um palito de fósforo. Não gosto de jogo de quadrado nenhum, damas, dominó, baralho, sinuca, não venha para mim que não. O jogo que eu gosto é outro. Eu só pratico o mais saudável dos esportes. O resto longe de mim. Eu não quero nem saber. Agora que você tem os seus meios, você aposta, você dá, você vende barato, vende caro. A questão é sua. Eu só gosto de praticar um esporte e vocês sabem qual é. São 7h36, minha amiga Jovita Maranhão. Chegou a hora de pedir as bênçãos para essa turma toda que fica apoiando, que fica estimulando, que fica, como diz um amigo meu lá de Santo Antônio, dando corda para que eu fale bobagens aqui. Bênçãos para todo mundo. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo está abençoado. Eu vou lembrando daqui que jamais teremos outra segunda-feira com a data de 31 de outubro de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que vocês todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu aqui também estou. É o último dia do mês de outubro, dia das bruxas, dia número 304 do ano, e ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 61 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se todos, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Na sequência da programação da Camisa 10, vem aquela seleção musical feita no capricho, para que a gente possa voltar no tempo ouvindo canções, páginas musicais, que hoje em dia as rádios comerciais quase não tocam mais. Quero encontrá-los amanhã, a partir do meio-dia, na Rede Ita, com a coluna política, e às 18 horas pretendo retornar para mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus, até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.